posso utilizar o pregão para contratar serviço técnico especializado? De forma alguma você não pode, tá? Por quê? Porque existe uma vedação legal no parágrafo 1º do artigo 29. Olha só o que diz o texto legal. Gente, antes de continuar aqui, uma coisa que eu quero deixar clara para você é o seguinte: você precisa também conhecer a lei, tá? Então, eu estou te explicando o que está escrito na lei e daqui a pouco eu vou partir para o exemplo prático e te mostrar por A mais B por que tem que ser concorrência ou inexigibilidade. Por que tem que ser concorrência ou inexigibilidade? Você vai saber agora, exatamente nesse momento, tá? Por que tem que ser concorrência ou inexigibilidade? Porque quando se trata de pregão, o artigo 29 fala o seguinte, que o pregão vai ser adotado quando o serviço ou os bens, enfim, possuírem critérios objetivos, critérios de qualidade, desempenho que possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais de mercado. E o parágrafo único, ele é taxativo em dizer que o pregão não se aplica para contratação de serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, certo? Então, olha só. Primeiro, eu trouxe para você que a concorrência, ela é utilizada para contratação de serviços técnicos especializados. A concorrência é utilizada para contratação de serviços técnicos especializados, que é a modalidade adequada para esse tipo de serviço, tá? E o critério de julgamento vai ser preferencialmente técnica e preço, certo? Esse é um ponto. Por quê? Porque quando o serviço é técnico especializado, a parte da proposta técnica ela é extremamente importante. Ele não é um serviço corriqueiro, tá? Ele está lá naquelas hipóteses de contratação que estão previstas lá no artigo 6º, tá? Como na definição de serviços técnicos especializados. Um exemplo, curso na linha F lá do artigo 6º, inciso 18, a linha F está falando que sobre a questão de contratação de serviços técnicos especializados para treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. E aí, esse tipo de contratação você vai fazer através da modalidade concorrência. O pregão é vedado por lei, certo? E aí, gente, olha para vocês verem que interessante, tá? E a inexigibilidade? Quando eu vou usar a inexigibilidade? A inexigibilidade, ela vai ser utilizada nos casos em que, anota isso, nos casos em que exigir-se a contratação com profissional ou empresa com notória especialização, tá? Então, essa é a grande diferença que você vai avaliar. Quando se trata de contratação de serviço técnico especializado, olha o que diz o artigo 94, e eu até grifei aqui para ficar mais fácil de visualizar. A inexigibilidade ela vai ser utilizada quando for inviável a competição, quando tiver, por exemplo, a necessidade da contratação do serviço técnico especializado, né? E quando exigir também a questão da notória especialização, seja com o profissional ou seja com a notória especialização da empresa, certo? Então, o ponto-chave é 3 informações extremamente importantes que você tem que memorizar isso e ter na ponta da sua língua, tá? Mas aí você vai pegar o material lá na comunidade do Licita Clube também, para você ter ele, para você consultar. O que acontece é o seguinte, quando a contratação for de serviço técnico especializado, pela lei, o pregão já está vedado, como eu demonstrei aqui para você, certo? Pela lei. Artigo 29, parágrafo único, pela lei, a contratação de serviço técnico especializado por pregão já está vedada. Então, se você estava pensando
em fazer um pregão para contratação de serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual para capacitar os seus servidores, tá? Se você estava querendo fazer um pregão, você queria, ele já estava com o termo de referência pronto para fazer um pregão para contratação de serviços técnicos de natureza predominantemente intelectual, que é um serviço de treinamento e aperfeiçoamento do seu pessoal, por exemplo, você estava fazendo um pregão, já está errado, porque a lei é clara, a lei veda o pregão para contratação de serviço técnico de natureza predominantemente intelectual, certo? E a lei define uma das hipóteses, lá na linha F, uma das hipóteses é o serviço para treinamento e aperfeiçoamento pessoal, certo? Aí você tem a opção de fazer a concorrência. A outra opção, se você quer uma coisa mais personalizada, certo? Quando você parte para uma situação mais personalizada, aí você vai utilizar a inexigibilidade. Por que que eu digo personalizada? Personalizada é para você fazer o link com a situação da notória especialização. Ah, professora, mas o que é notória especialização? A notória especialização, ela é um conceito, ela vem do conceito, tá? Da Lei 14.133, lá no artigo 75, ela pode ser de uma forma bem prática, atestado de capacidade técnica, publicações, serviços anteriores, uma outra situação, né? Quando você vai analisar, aferir a notória especialização de um profissional, você vai ver pós-graduação dele, se ele tiver, se ele tem publicação, certo? Você vai verificar qual é essa experiência profissional, certo? Tanto a experiência profissional quanto a experiência de estudos dessa pessoa, os certificados, isso tudo serve como base, esse currículo serve como base para você verificar a notória especialização dessa pessoa. Quando você vai verificar da empresa, você pode observar na empresa o desempenho anterior, os atestados de capacidade técnica dessa empresa, né, em serviços daquela mesma natureza ali, ou serviços muito semelhantes àqueles. E aí, o que você pode observar também, viu? Às vezes, a empresa ela é uma empresa recém-formada, é uma empresa nova. Aí você vai para o quadro da equipe técnica dela e verifica aquela equipe técnica, qual que é a formação daquela equipe técnica.